Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora com esse vídeo para trazer uma análise do que foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente dos jogos realizados na terça-feira e na quarta-feira. Vamos analisar jogo a jogo e deixar você muito bem informado sobre tudo que está acontecendo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ao final da rodada número 2, ao final não, porque hoje ainda tem um jogo do Botafogo. O, o, a colocação do Campeonato Brasileiro traz o Flamengo em primeiro lugar com 6 pontos, junto com o Internacional. O Flamengo está na frente por critérios. Em terceiro, Juventude. Em quarto, Bragantino. Em quinto, Cruzeiro. Em sexto, Fortaleza. Em sétimo, Atlético Paranaense. Em oitavo, Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Mas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro começou na terça-feira com a partida entre Bahia e Fluminense jogada lá na Fonte Nova. Num primeiro tempo muito atípico por conta de um grande temporal que aconteceu lá na cidade de Salvador, o Fluminense fez 1-0, houve uma parada por conta da falta de condições de jogar num gramado encharcado, e aí a chuva passou, os times voltaram a campo e no segundo tempo o Bahia despachou o Fluminense por 2-1. Era um jogo dos desesperados. Por quê? Porque na primeira rodada o Fluminense empatou dentro de casa contra o Bragantino e o Bahia foi a Porto Alegre e perdeu para o Internacional. Então os dois precisavam ganhar, estava com a corda no pescoço. E aí deu Bahia 2-1 no Fluminense. Agora, trazendo os jogos da quarta-feira, os jogos da quarta-feira começaram com Bragantino 2, Vasco 1. Né? Outro jogo que também o Bragantino precisava de uma recuperação por conta do empate que tinha tido no Maracanã na primeira rodada, e o Vasco precisava manter a boa fase, né, já que venceu o Grêmio em São Januário na primeira rodada. E aí o Bragantino partiu com tudo, fez 1-0, depois o Vasco empatou, foi uma troca de chances, porém a maior qualidade técnica dos jogadores do Bragantino sobressaiu, e no final, num gol do Vitinho, né, a bola desviou e tirou o Léo Jardim, que não estava numa noite boa, afinal de contas, falhou no primeiro gol do Bragantino. O Bragantino decretou ali 2-1, acabou um pouquinho o entusiasmo da torcida do Vasco, que eu já tinha visto gritando, alguém da torcida do Vasco gritando rumo ao pentacampeonato, só se for do rebaixamento, né, meu amigo? Porque pentacampeonato de título para o Vasco está meio complicado. O outro jogo das 19 horas foi Grêmio e Atlético Paranaense. E aqui nessa partida a gente viu claramente porque o Campeonato Brasileiro é muito disputado. Né? O Atlético Paranaense, que foi o time que foi exaltado na primeira rodada por ter feito 4-0 na Arena da Baixada diante do Cuiabá, sucumbiu ao Grêmio, né? Que não jogou esse futebol todo e nem tem esse futebol todo para jogar, mas perdeu, o Atlético Paranaense perdeu por 2-0 dentro da Arena do Grêmio, o que prova mais uma vez que o Atlético jogando na Arena da Baixada é um time, jogando fora da Arena da Baixada é outro time, o que a gente já vinha alertando nas nossas lives, né? Agora o jogo das 20 horas, Fortaleza e Cruzeiro no Castelão. Fortaleza que vinha de uma grande vitória diante do São Paulo dentro do Morumbi no sábado passado na primeira rodada, fez 1-0, poderia ter ampliado, não ampliou, e a bola pune, né, pessoal? A bola pune. Aos 89 minutos de jogo do segundo tempo, o Cruzeiro foi lá e empatou, decretando números finais. O Fortaleza perdeu a chance de, dentro de casa, estar liderando a competição junto com o Flamengo e Internacional, e aí ficou empate, ficou ali no meio da tabela. Dos males, o menor não perdeu. Outra decepção foi lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, que enfrentava o Criciúma, um dos oriundos da Série B para a Série A esse ano, jogando lá na Arena Galo Cego. O Atlético Mineiro saiu na frente ganhando de 1-0, ele que vinha de um empate jogando dentro da Neoquímica Arena com o Corinthians, precisava dessa vitória para avançar na tabela de classificação, e aí tomou um gol de empate no finalzinho, né? Marcou pelo Atlético Gustavo Scarpa seu primeiro gol com a camisa atleticana. E o Criciúma empatou no finalzinho, dando números finais a partida, um grande resultado para o Criciúma, que já tinha empatado dentro de casa contra o Juventude na estreia. Ontem empatou e ganhou esse pontinho diante de um dos candidatos ao título, o Atlético Mineiro.
Palmeiras 0, Internacional 1, jogo que se realizou lá na Arena Barueri por conta de tá acontecendo shows na Allianz Parque, então o Palmeiras não pôde mandar o jogo no seu estádio, foi mandar na Arena Barueri, e o Internacional soube suportar a pressão do Palmeiras, venceu por 1-0, perdeu um pênalti com o Borré, né? E aí esquentou o clássico do Flamengo contra o Palmeiras do próximo domingo com essa derrota do Palmeiras diante do Internacional. Internacional que divide com o Flamengo a liderança em número de pontos até o momento, até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E no Maracanã, Flamengo 2, São Paulo 1. São Paulo vindo num momento não tão bom, vem de derrota para o Fortaleza dentro do Morumbi, e o Flamengo que teve aquela exibição horrível lá diante do Atlético Goianiense, mas venceu, conquistou os 3 pontos, precisava dar uma resposta à sua grande torcida, e deu, né? O placar não diz, o placar de 2-1 para o Flamengo contra o São Paulo não diz realmente o que foi a partida diante do São Paulo. Tivemos o controle do jogo todo. No finalzinho, eu acho que aquelas mexidas do Tite não agradaram um pouco, né? Tirou um pouquinho do punch e da força do Flamengo e fez com que o São Paulo se empolgasse um pouco, fazendo até um gol, uma falha de marcação da defesa do Flamengo. Mas, dos males o menor, vencemos e conseguimos chegar à liderança do Campeonato Brasileiro depois de 115 rodadas, né? A última vez que o Flamengo tinha sido líder tinha sido no final do Campeonato Brasileiro de 2020, quando nos sagramos campeões brasileiros. Uma rodada que, para quem é tido como candidato ao título, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, só o Flamengo venceu. O Palmeiras perdeu para o Inter, aí o Inter também, o Inter venceu, o Atlético empatou com o Criciúma, o Fluminense perdeu e o Palmeiras também perdeu. Então, em termos de resultado, foi uma rodada boa para o Flamengo, tanto é que o colocou na liderança do campeonato. Domingo tem Flamengo e Palmeiras, jogo de grandes times do futebol brasileiro. Vamos ver no que vai dar. Meus amigos, essa foi a análise da rodada 2 do Brasileirão, jogos de terça e quarta. Hoje ainda haverá um jogo Botafogo e Atlético Goianiense lá no Engenhão, e o jogo Cuiabá e Vitória ainda não sabe quando vai ser realizado, por conta de que o Cuiabá ainda está disputando as semifinais da Copa Verde, Copa Regional, que ele disputa ali junto com outros times ali do norte e centro-oeste do país. Bom, é isso aí. A avaliação da rodada foi boa para o Flamengo. A gente espera que a terceira rodada seja ainda melhor e que a gente consiga uma grande vitória lá no Allianz Parque, que a gente gosta de jogar lá contra o Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.